Porque em pleno 2026, a gente ainda confunde posse com cuidado. O que acontece no silêncio de um consultório e no balcão de uma delegacia quando o assunto é violência contra a mulher? Hoje o nosso episódio é sensível e urgente. A gente vai falar sobre a linha tênue e muitas vezes invisível entre o amor e a barbárie. Porque muitas vezes o que a gente chama de amor é apenas o sintoma de algo muito mais profundo e sombrio. Então se prepare para uma conversa que não vai apenas apontar culpados, mas tentar entender as estruturas que nos trouxeram até aqui. Onde nasce o agressor? E por que o eco da dependência emocional é tão difícil de silenciar? E para tirar esse tema do lugar comum, para a gente olhar para o que está fora do eixo, das discussões muitas vezes superficiais, eu convido para a nossa conversa, ou melhor, aqui para o nosso divã, Deise Costa, psicanalista, neuropsicanalista, especialista em relações saudáveis e CEO da Eixo Mental. Deise Costa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, amigo. Mais um episódio. Agora esse episódio é forte e vai incomodar muita gente. E a gente costurou muito, a gente teve muitas conversas para falar dele, não foi, umas Deise? 3 semanas tentando, que é um tema sensível. E para falar também desse tema, eu convido para essa discussão a Ana Paula Boecker, especialista em direito penal e nos estudos da violência doméstica e familiar contra a mulher e que tem mais de uma década de experiência em atuar em casos de violência contra a mulher na Polícia Civil. E atualmente ela está na divisão de homicídios em Vila Velha, aqui na Grande Vitória, trabalhando em operações nacionais para proteger pessoas vulneráveis, inclusive ainda com as mulheres, não é isso, Ana? Exatamente. Doutora Ana. Doutora Ana. Imagina, Ana. Tá ótimo. Estamos aqui para ficar mais à vontade. Claro. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite de compor essa banca hoje. E é isso, a gente é um tema realmente extremamente sensível, é um tema importante, da gente debater, de trazer a discussão, porque ainda hoje, com tanta evolução, com tantas informações, a gente ainda tem tanta violência contra a mulher. Então, realmente é um tema urgente. Bom, Ana, eu queria começar esse bate-papo entendendo o seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Ou seja, a gente sempre entra numa discussão que é: os casos aumentaram de fato, ou hoje a mulher tem mais suporte, Existem hoje as delegacias especializadas para acolher essas denúncias, cada vez mais preparadas. Então, é o aumento da denúncia ou de fato é o aumento da violência? O que acontece hoje na nossa realidade? Então, Simon, na verdade, é uma pergunta um pouco difícil da gente responder, A gente também segue nessa linha aí de saber o que veio primeiro. Mas, na verdade, a realidade, eu acredito que a visibilidade que a mídia passa para as mulheres, o conhecimento, as informações, isso tem feito com que haja mais denúncias. Não é que, a nossa concepção é de que não é que o aumento venha surgindo gradativamente. Na verdade, as mulheres estão mais cientes, estão nominando mais, sabendo que aquilo que elas estão vivendo configura violência. Um exemplo, por exemplo, da violência psicológica, que hoje é um tipo penal, é crime e está previsto no Código Penal, é recente, é de 2021, essa violência psicológica. É tratada efetivamente como um tipo penal. O Grassley, na verdade, é o crime de violência psicológica mesmo, o nome do tipo penal. 147B. Porque são 5 itens, não são? 5 itens? Então, dentro da Maria da Penha. Dentro da Maria da Penha tem os 5 tipos de violência, Que é a violência física, emocional, patrimonial, moral e psicológica, E a sexual, 5. Esse tipo, violência psicológica contra a mulher, agora está dentro do nosso Código Penal mesmo, do Código Penal, A nossa lei do Código Penal. E é recente, é de 2021.
Antes, a gente sabia mais ou menos assim, fazer isso é crime. O que é violência psicológica? É aquela conduta ali inicial, que a gente fala dentro do estágio das violências, né? Essa violência psicológica, ela surge muito antes, normalmente, do que a violência física. Costuma ser a primeira, muitas vezes. Ser a primeira, né? Porque ela é sutil, ela é difícil de você identificar. Às vezes a mulher é vítima dessa violência por anos, sofre por anos, nunca levou um tapa fisicamente, mas ela é vítima dessa violência e como nominar isso? Então, a importância dessa tipificação, sabe, do Código Penal. É engraçado, né? Dentro do consultório, quando eu pego pacientes que vêm de relacionamentos abusivos, elas falam exatamente isso que você falou. Era mais fácil ele ter me dado um tapa, um soco, Sim. porque aí era mais fácil eu denunciar. Isso. O que eu vou denunciar? Que ele me xinga de inútil todos os dias? Então, assim, é algo, parece abstrato, né? Exatamente. E aí elas falam exatamente isso no consultório. Eu preferia que ele me batesse, que ele tivesse me traído, que tivesse abusado do meu filho, do que ter feito o que ele fez. Porque materializa, né? Isso. Na verdade, aí. materializa aquele comportamento. Então, assim, a importância dessa nominação. Antes, a gente já poderia, inclusive, qualificar esse crime, por exemplo, uma difamação, uma ameaça, uma injúria, né? Que a injúria é você ser xingado. A pessoa te xinga, atribui ali um adjetivo pejorativo, isso é injúria, atinge a sua honra subjetiva. Mas, na verdade, nominar isso dentro do contexto de violência psicológica contra a mulher é muito importante, porque a mulher começa a falar, isso aqui realmente é crime. Isso aqui eu posso ir na delegacia denunciar e falar. Que é o quê? Quais são esses atos, né? Desse 147B. Antes de você falar, porque eu queria me aprofundar nesses... Eu queria trazer a questão dos sinais... Ana, mas antes da gente se aprofundar, eu queria pegar uma coisa que você falou, Daisy, que eu achei que vai contribuir com a fala dela, de como que essa mulher, muitas vezes, vítima de violência, chega no set analítico. Muitas vezes ela entende que ela está sofrendo violência, ela consegue dar nome a isso? Não, ela não entende. Ela vai pela confusão mental. Mas ele paga as contas, mas ele trata bem meu filho que não é dele, ele me dá tudo. Não, ele até pede desculpa. Então, assim, e esse é o campo mais difícil, porque ele faz isso, o abusador, ele tem este comportamento de deixar a vítima confusa. Ele dá aqui e depois ele tira e humilha. Então ela fica confusa entre ele é bom ou ele é mau? Sou eu que de repente merecia isso? Então, assim, quando elas vêm confusas, elas vêm para realmente ter clareza mental. Até elas chegarem a um ponto de que a gente fala, olha, esse caso aqui é muito grave, a gente precisa denunciar. Agora é interessante, porque, assim, ela chega... Quando muitas vezes a vítima chega, ela vem para falar da violência, ou às vezes ela tá falando de uma outra coisa, de uma outra situação da relação, e aí na hora da análise é que você leva a ela se perceber que é uma violência. Como que ficou claro? Tipo assim, peraí, deixa eu fazer entender. Aqui, ó, chegou no set. Ela vai necessariamente por causa da violência, ou ela vai falar sobre outra coisa? Ela fala sobre outra coisa, porque ela não consegue ter clareza do que está acontecendo. Ela sabe que tem alguma coisa errada na relação. Entendi. Mas ela não sabe direito. E aí ela tem medo de dar o nome que ele é abusador. Não sei se isso acontece lá na delegacia, mas é isso, né? Elas têm medo de dizer. Tem, exatamente. Na verdade, é o que você disse. É meio que se fosse uma via de mão dupla. Ele dá e tira. Então, assim, ela fala assim, olha, ele me xinga, ele me humilha, ele fala que eu não vou conseguir nada, ele fala que eu tenho que ficar em casa trabalhando porque ele me sustenta, que eu tenho que agradecer. E realmente, ele é assim comigo, mas ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Ele cuida dos meus filhos, ele cuida de mim, ele não deixa faltar nada em casa. Então, na verdade, a mulher, ela
se coloca numa prateleira muito difícil de sair, sabe? Porque, na verdade, às vezes, falta dinheiro, falta uma independência financeira. Eu acho que isso também é muito importante dentro desse contexto. Mas, amiga, hoje tá tendo muita mulher que tem independência, ganha mais do que o abusador e ainda continua. E fica. A gente vê. Esses casos, assim, eu acredito que, assim, ainda há um preconceito muito grande desse núcleo da sociedade, que é essa mulher independente que fala por si, ela tem mais vergonha de chegar Isso aí. E Perfeito. De dizer, sabe? Ela tem vergonha. Então, ela é mais letrada, penso eu, exatamente. E o círculo dela também. A sociedade vai falar assim, como assim, você? Ela vai inventando. Eu tenho um caso lá que ela vai inventando. Não, mas sabe por que eu não me separo? Que eu tenho dó, porque assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a deixar ele confortável, eu vou comprar um apartamento, vou montar para ele ficar confortável, mas é para ela não se sentir culpada, exatamente. Porque ela ainda tem medo, mesmo ela tendo muito dinheiro. Verdade. Agora, eu queria entrar, porque... Viu que é profundo, querido? Não, eu tô deixando vocês falarem. Eu só tô aqui como ouvinte, entendeu? De vocês aqui, porque vocês lidam Mas com você já isso, assistiu algum relacionamento abusivo na sua família? Já, não, isso daí, tipo assim, minha mãe já passou por isso, né? A gente não, hoje quando olha pra trás é interessante, né? Porque hoje ela não tá mais com o que na época era meu padrasto, e aí hoje ele, por exemplo, tem filha e ele não admite que faça, por exemplo, não aceitaria que ninguém fizesse nada contra a filha dele. Sim. E aí, já aconteceu das vezes da minha irmã confrontá-lo. De tipo assim, mas o senhor lembra que se fosse hoje, o senhor estaria preso, que não sei o que, porque hoje as leis, além de serem mais rígidas, aquilo que você falou, hoje existe mais informação. Exatamente. Entendeu? Que não chegava, imagina, lá em Belém do Pará, da década de 90, a distância de mentalidade, né? Do que a gente tem hoje. Eu vou falar até uma coisa aqui, espero que minha mãe não assista. Mas eu sou filha de militar, né? Então, assim, sou da década de 80. Então, era normal o homem bater na mulher. Então, isso não era crime. E aí, eu lembro uma vez que ela foi lá no quartel-general, falar com o general dele, que ele era sargento, e disse assim, olha, eu não aguento mais. Ela estava com o rosto roxo e tal. Ele olhou para ela e falou desse jeito assim, tá faltando comida? Você tem um lar? Suas meninas estudam? E você tá fazendo o que aqui? Olha então, isso. assim, isso foi algo que marcou, porque eu lembro que eu era criança e falava assim, você tem que fazer alguma coisa, você tem... Eis aí, minha ferida da injustiça, tá? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí, quando ela faz, ela é mandada pra casa como se ela estivesse reclamando de uma forma absurda, porque ele estava dando tudo. Sim. Então, assim, é algo muito enraizado dentro da cultura. Completamente. Até hoje, Ana, acontece das vezes a mulher querer denunciar, e aí ela chega muitas vezes na delegacia, se o profissional não tiver preparo, ele também... Então, às vezes, sim, tem esse segundo lugar, né? Essa revitimização que muitas vezes, né, acontece. O líder, a autoridade, acaba responsabilizando a vítima? Sim, na verdade, o que acontece? Nós buscamos, assim, na sede de polícia, acredito que o judiciário, acho que é a cúpula, assim, de proteção, né? Especializar e preparar o profissional que vai atender essa mulher, que é muito importante, porque assim, já é difícil para ela chegar na delegacia e falar que está vivendo aquilo, né, expor. Primeiro já é difícil inicialmente identificar que ela está sendo vítima, né, dentro desse contexto de violência silenciosa que a gente está abordando aqui. Aí quando ela vai, às vezes não é bem recebida e se sente pior, se sente assim, envergonhada, não se sente recebida nem recebida. Exatamente. Né? Então a gente tenta realmente assim, preparar esse profissional para receber. Hoje aqui, até abrindo um pouquinho, nós temos nas regionais, nos DPJs, quando a mulher chega para ser atendida, que são as salas Marias,
que ali a gente acolhe, dá o primeiro atendimento ali para a mulher, né, vítima daquela violência, e dali a gente tem toda uma equipe psicossocial, psicólogos, com assistente social, para realmente, assim, porque a gente sabe que ao registrar a ocorrência, aquilo ali vai ter um papel muito benéfico para ela, porque é o primeiro passo que ela está dando, mas também vai começar uma outra linha de sofrimento, porque o agressor, normalmente, quando ele é denunciado, né, ele tá sendo exposto ali, pode ter uma consequência, né, uma reação. No trabalho, socialmente, na família. Tudo, exatamente. Então, assim, a mulher precisa de uma estrutura. Então, nós buscamos fazer com que ela realmente se sinta acolhida. Doutora, eu queria entender esses sinais, porque vocês falaram em confusão, né? Que às vezes a mulher ela fica confusa. Então, vamos ser didáticos no sentido de dizer assim, como começa, inclusive viralizou nas redes sociais, a Guarda da Serra postou vídeos com papeizinhos. Eu vi, depois do caso da Deise, né? Toledo, Barbosa, não sei. Deise Barbosa. Comandante da Guarda de Vitória, né? Morreu, né? Pelo parceiro que era o companheiro dela, que era policial rodoviário. Exatamente. E foi interessante, e também foi um dos motivos pelo qual a gente trouxe esse tema do feminicídio, porque a gente, na época, suscitou o seguinte debate: caramba, se ela, né, que tá lá dentro que tem e força, que conhece, né, que é mulher, que ela era comandante, né, se ela muitas vezes não estava protegida, quem vai estar, né? Então, a gente precisa ser didáticos, sabe, Ana? E falar quais são os sinais, desde aqueles mais sutis, porque a gente sabe que a agressão mas não começa na agressão. Não. Então eu queria que você trouxesse pra gente quando que a violência começa. Sim. Bom, essa violência silenciosa começa dentro das nossas casas, né? Na verdade, o local que a gente deveria ser mais protegido é o local que às vezes a gente está mais vulnerável e mais exposto. Isso é muito, muito triste. Como que começa? Começa num controle. Na verdade, é um controle disfarçado de amor. A pessoa diz que tá cuidando de você, mas a bem da verdade ela quer te controlar. E ela faz isso de uma forma muito sutil, e vamos lá como. Ela começa a encrencar com você por conta de uma amizade. Começa a falar assim, mas fulano... Ele não é bom pra você. Não é muito bom pra Por que você, você conversa com fulano? Exatamente. Coloca a localização no celular. A pessoa quer fazer um curso, ao invés de incentivar, ele fala assim, mas para que você quer fazer isso? Tá faltando alguma coisa para você? Poxa, eu faço tudo que eu posso por você. Ela vai assim, castrando a pessoa. Sabe? Ao invés de falar assim, nossa, que legal que você quer fazer um curso. Pô, qual curso você quer fazer? Eu vou te apoiar. Vamos sim, não. Ele sempre vai, mas não é daquela forma de chegar e falar assim, não, você não quero que você faça esse curso, não, você vai fazer esse curso pra quê? Não, é sutil. É sutil, é leve, é suave. Sua vida vai ficar muito mais pesada. Outras coisas que você faz. Exatamente. Não tem necessidade de você fazer isso. Assim agora, roupa, vestimentas. Poxa, a pessoa coloca uma coisa que tá se sentindo bem. Ele chega e fala bem assim, posso te falar uma coisa? Eu acho que essa roupa não tá tão legal pra você. Eu acho que não combina muito com a sua idade. Esses dias mesmo atendi uma pessoa que me falou que o namorado dela chegou pra ela e disse... essa roupa acho que não combina com você, não. Acho que essa roupa aí, você já passou dos 40. Você acha que combina? Assim, se você quiser usar, eu acho até que fica bonito. Mas sei lá, acho que as pessoas vão comentar. É isso mesmo. Olha isso. Mano, que absurdo, velho. Bizarro, né? Bizarro. Você acha que é fácil? Mas querido. E assim, nesse contexto, a pessoa vai te levando, você tá achando que você tá sendo protegida, que você tá sendo amada. Eu tenho um caso agora, atual, de que o esposo está proibindo ela de realizar o sonho dela, que é fazer uma faculdade, que agora os filhos cresceram e ela quer ir pra faculdade. E aí ele tá fazendo de tudo. Então você quer separação, então não tá bom. E aí começam as ameaças. Exatamente. Aí começa, aí já vai... escala. Exatamente, vai escalando. Depende de onde ele atingiu ele. Ele vai na maciota. Na maciota não resolveu, aí ele começa ameaças. Exatamente, é o violentômetro que nós falamos. Violentômetro, gostei. Vai subindo as escalas ali. Começa assim, essa roupa não tá legal.
você não fica bem desse jeito, fulano não gosta de você. Então, assim, vai escalonando até chegar numa ameaça. Olha, se você fizer isso, eu vou sair de casa. Às vezes a ameaça é de relacionamento, realmente. Não é uma ameaça geral de morte, né? Uma ameaça de agressão. Mas aquilo vai escalonando de uma forma que a mulher, quando ela acorda, o cara já tá realmente ameaçando, ele já tá empurrando, ele já tá controlando, ele já tem o WhatsApp dela clonado, Instagram clonado, de tudo. E às vezes ele chega já falando, já sabendo. Você curtiu, por que você curtiu esse perfil? Eu sei que você... Por que você tá seguindo? Cara, é bizarro, assim, são coisas que você vai vendo ali na realidade que você nem acredita, sabe? Aí tem que acontece. Aí ele vai depois ele se desculpa e diz que se é o ciclo. Aí, assim, é o ciclo, exatamente é o morde a sogra, exatamente. Que deixa a vítima mais confusa, Já né? deixa mais confusa, porque, na verdade, ele vem, ele humilha, ele fala assim, você não vai conseguir nada na vida se você não estiver comigo. Você acha mesmo que você vai conseguir? Você é uma mulher que tem 2 filhos? Você acha que homem algum vai querer você desse jeito? Que homem você acha que vai querer uma mulher que tem 2 filhos? Ninguém vai te querer, não. Então, assim, e às vezes esse é o pai das crianças ou um outro que entrou na vida dessa mulher e se acha o cara mais top da vida. Você. Eu tô assim, eu sou o salvador da sua vida. Ninguém vai te querer, não que a pessoa assim. não valorize, obviamente, né? Dentro de um relacionamento de parceria é muito legal você ter alguém ali que te acolhe, que te apoia, mas você tem que ser muito ligada pra poder não cair nesse papo aí, nesse discurso, porque na verdade não é só isso, é porque realmente a gente vê que é uma progressão, começa assim até chegar no feminicídio. E normalmente os casos, o cara que começa assim tende a partir para violência física. Tende a partir para violência física, tende a partir. Então, por que a gente fala desses primeiros sinais, né? Que a gente frisa muito. Porque nesses primeiros sinais já é hora de você dar o fim no relacionamento. Não vai mudar, não vai melhorar. Vai piorar. A tendência é só piorar. Tem um outro perfil que não é tão controlador, mas tem um perfil que ele é o vítima. Que Sim. é o coitado. E aí, esse coitado, porque você sabe, né, amiga? A gente atende, então assim, você escuta Sim, de imagino, tudo. E aí, esse vítima, ele gera culpa no outro sutilmente. Então, ele vai lá, ele faz tudo o que ela quer. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ali o tempo todo tirando ela da família, tirando ela do círculo de amigos, e às vezes ele não tem nem dinheiro, ela tem mais, e aí ele vai detonando emocionalmente, né, essa mulher para ela ficar presa. Quem é que te trata assim? Poxa, mas quando você chega, a janta tá pronta. Exatamente. Como assim, né? Eu acho que você pega... E é por isso que demora tanto. Aí a agressão mesmo, ela só vai porque ele já caminhou, como ela diz, como é que é? Violentômetro. Eu tinha que ter trazido o folder, que a gente tem isso nas ações que a gente faz nas escolas, a gente leva. E para mostrar para as crianças, inclusive... para tentar realmente desconstruir esse... Ai, gente, mas eu acho vítima tão covarde. Porque a mulher, ela fica assim, com medo de se separar. Porque tá com dó. Não é medo, é dó. Fica com dó. Ela fica com dózinha e acha que ele é frágil. Mentira pura, é tudo manipulação. Sim. É complicado. É complicado. O que falar, não é mesmo? A gente tá trazendo esse tema, gente, assim, meio descontraído, ele é sério. Eu, assim, porque não tá focando mais nelas falando, mas eu tô assim, não é nada que a gente já não tenha ouvido, mas a gente fica quando ouve de vocês que estão na linha de frente, causa uma repulsa, uma indignação, entendeu? Porque é uma coisa assim, meu Deus, mas a gente vai entender, porque agora eu quero saber a mente por trás de uma criatura dessa. Mas antes da gente entender o que há por trás da mente, gostaria de dizer que você pode nos acompanhar nas redes sociais, embaixo do nome tanto da doutora Ana quanto da Daisy. Vai estar o Instagram delas, para vocês acompanharem, para vocês tirarem dúvidas. A gente pode colocar também depois o número, né, de ajuda, né? A gente coloca aqui embaixo para você poder fazer a denúncia. Se você já se identificou com alguns desses sinais,
você já pode começar o que a Ana falou, já é para colocar o fim, minha consagrada. Não tem negociação, entendeu? Então, eu já quero deixar para você nos acompanhar nas redes sociais aqui, o Instagram da Eixo Mental também. Aqui você vai ter tanto suporte no campo emocional, quanto também no campo do direito ali, com relação à sua proteção mesmo, porque no final das contas, é um conjunto que precisa atuar junto para garantir a sua proteção e o seu cuidado. Então, fica aqui, então, o Instagram, as redes sociais, o contato, para que você possa ter uma rede de apoio nesse momento pelo qual você está atravessando, se você se identificou, né, com algumas dessas situações. Daisy, ficou muito bem entendido, a Ana explicou de maneira muito didática, né? Você complementou de maneira muito feliz o que a gente está trazendo aqui, mas eu queria entender, né? E eu acho que o pessoal de casa também, até porque a proposta do podcast é a gente entender o que há por trás da mente, psique, né? Dessa psique, tanto do homem quanto da mulher. Porque, como vocês trouxeram aqui, às vezes a mulher é uma mulher que socialmente é empoderada, financeiramente independente, tem uma família, tem rede de apoio, ainda assim ela acaba caindo nesse jogo de manipulação. Então eu queria entender a estrutura da psique do homem que comete a violência, começando por essa psicológica, né? E da mulher que se submete muitas vezes a essa relação. Então, o homem, vamos pensar aqui no homem, ele tem uma relação que a gente chama na psicanálise de relação objetal primitiva. Eu tenho o outro como objeto. Então, na verdade, ele não faz isso só com a mulher. Ele faz isso no trabalho, ele faz isso com os pais, com seus pares, com os amigos. Ele usa como objeto, e a gente chama de narcisismo primário, que está relacionado ao desenvolvimento emocional. Todos nós aqui tivemos narcisismo primário, secundário e a castração que é necessária, porque senão a gente vira bicho. Okay. Então, ele está lá na castração, lá na desenvolvimento de narcisismo primário, que é tudo sobre mim. Não é assim que a criança nasce? Uhum. Tudo é sobre mim. A mãe é minha, o brinquedo é meu. Você tem que ensinar empatia, você tem que ensinar respeito, você tem que ensinar a compartilhar. Esse indivíduo provavelmente não passou por isso. Foi tudo sobre ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o reizinho da casa. Isso é um grande candidato a ser um abusador quando adulto, dentro das relações. Não tenha dúvida. O segundo ponto está dentro de o jeito que ele interpreta. Então, assim, ele acha que, de fato, aquela mulher ela não tem capacidade de viver sem ele. E que seja qual for a estrutura, ele vai fazer aquilo. Ele não aceita perder, ele pode não amá-la. E aí é importante dizer, às vezes ele não ama, mas ele não aceita perder. Né? Que aí os casos que a gente viu, até da Daisy Barbosa, ela já havia terminado. Por que ele foi lá? É a posse, né? A posse. Então, assim, existe uma psique, uma estrutura mental baseada em obsessividade, é obsessivo. E ele vai ser obsessivo com várias coisas, não vai ser só com ela. Ele vai ser obsessivo no trabalho, com o dinheiro, com o físico. Você vai perceber esses padrõezinhos, assim, que ele tem que ser o melhor e ele não aceita perder. Uhum. Só que eu acho que no caso, talvez ele pode ser obsessivo em outras áreas, mas muitas vezes as outras áreas têm estrutura de castração tá tudo ok, que aí consegue segurar. Porque, por exemplo, o cara que é violento e trabalha na polícia é um mérito. É um mérito. Se você pensar assim, de repente vai precisar de uma pessoa enérgica ali, ele exatamente, né? Eu preciso desse perfil o cara na rua, porque o cara não pode estar ali numa operação. Então, muitas vezes... Ou o lugar onde ele tá existe, que ele tem esse perfil, ou então consegue castrar ele. Não vai também ultrapassar uma conduta, porque ele sabe que ali ele pode ser penalizado, né? Sim. Uhum. E no caso da mulher, por que muitas vezes a mulher se submete a esse tipo de relação? Eita, a mulher são tantas as camadas. Então, a mulher tem várias camadas numa mesma situação. Tem mulheres, por exemplo, que faltou pai.
Então, durante toda a infância dela, que é a construção do nosso cérebro, das referências, de tudo que a gente faz hoje, o cérebro busca referências daquilo que a gente viveu ou não viveu. Sim. Então, todas as nossas decisões estão baseadas nisso. Essa mulher, ela pode não ter tido pai, ou um pai muito ausente. E o homem, a figura masculina, ela tem uma função simbólica para o amadurecimento da nossa psique, que é proteção, base emocional, é o enfrentamento. Aí, qual os homens que elas vão buscar? Os fortes, os agressivos. Sabe por quê? Porque não dá uma conotação de ele vai me salvar? Sim. Não dá uma conotação do tipo, você viu? Ele brigou na rua por causa de mim. Elas falam assim. Sim. Não, nossa, se alguém me maltratar, ele vai bater, ele vai matar. Nossa, eu nem posso falar com ele. E aí elas sentem que aquilo é um vínculo afetivo de amor. E então, assim, ela começa a confundir agressividade com proteção. Exatamente. Ela não sabe o que é proteção. Ela acha que aquilo é proteger. E aí é nesse viés, nesse emaranhamento aqui, que acaba dando o que dá, né? Sim. Mas os padrões são sempre esses. Protege, impede até de dirigir, meu amigo. Pra que você quer dirigir? Deixa que eu dirijo pra você, né? Você deve pegar esses casos assim. Então, ele começa a ser o centro da relação. E ela acha aquilo... ele me ama. Ela admira essa pessoa. Eu colocaria assim, até pra você falar melhor também, Daisy, porque às vezes a mulher entra saudável na relação. Mas esse jogo, muitas vezes, que o homem faz, é que também... Porque às vezes a mulher entra e a mulher tá saudável, a mulher ela entende muitas vezes, só que esse jogo psicológico, às vezes, que ele faz com a mulher na relação, isso acaba com ela. Então também, às vezes, não necessariamente tem a ver com o passado, mas com o que ele tá fazendo agora, com esse jogo. Mas mas a mulher, quando ela tem uma psique forte, de clareza mental, eu tô dizendo, né? Eu até listei algumas coisas aqui. Ela teve invalidação na infância, então ela precisou muito da validação, então existe uma lacuna emocional, e aí esse homem valida ela protegendo. Existe o apego ansioso, o apego ansioso evitativo, que é a primeira emoção da criança que está impressa no sistema nervoso central. Então, ela tem ali um pacotezinho. E tem esse amor incondicional, entende? Que ela idealiza o amor. Não, mas o amor eu não posso me separar, eu tenho que aguentar, isso vai passar, isso é uma crise. O apego ansioso é aquele que uma hora a pessoa tá, depois a pessoa não tá, depois volta. O apego ansioso evitativo é a pessoa mais confusa que existe. Sim. Quando ela tá perto, ela quer estar longe. Quando ela tá longe, ela quer estar perto. Então, em alguns casos dessa estrutura mental da mulher, ela até consegue se separar, mas daqui a pouco ela quer ficar perto. Quando ela fica perto, ela entra em conflito e quer sair. E não consegue sair. Então, aí se vai e volta, assim, absurdo, chega a ser absurdo. Que é a referência do A gente vê muito, inclusive, assim, as mulheres fazem as denúncias, fazem os requerimentos de medida protetiva. Às vezes, no plantão, ela vai no plantão, pede a medida protetiva. Aí nós temos 48 horas para formalizar e encaminhar para o judiciário. Quando o oficial de justiça vai na casa dela para intimar da medida protetiva, o cara já tá lá de novo. Tá vendo aí? Às vezes ele já tá lá de novo. Ou ela nem espera, ela vai lá na delegacia e fala eu quero tirar a medida. Por quê? Porque exatamente essa questão aí que você tá explicando. Porque, na verdade, ela fica meio... amor confuso. Um amor confuso. E aí, onde que o cérebro te leva? Para o lugar conhecido. Se você for olhar o histórico dela, provavelmente tinha esse tipo de relação conflituosa quando era criança. Sim. Porque por que a gente busca por que a gente tem que ser feliz com outra pessoa? Às vezes é uma necessidade de validação, né? É os nossos instintos afetivos baseados nos primeiros amores. Quem foram nossos primeiros amores? Nossos pais. Pai, mãe, quem cuidou. Sim. E aí o cérebro vai usar isso como um padrão repetitivo. Exatamente. Aí a criatura chega lá no meu consultório e casou com 3 com o
mesmo comportamento. Repete. Repete, É ela impressionante. repete. Porque é um lugar conhecido para o cérebro. O cérebro. E acaba voltando, né? E repetindo. É potente, mas dentro da área da psicanálise é muito bonito. Eu gosto muito dessa. Muito interessante. Ana, Sim. tem um outro debate que está muito em pauta, que é a questão do feminicídio. Que é o fato da mulher... já é o último caso. Vamos por parte. A gente tem a Maria da Penha, então ali a violência contra a mulher, a mulher denuncia, e ali a gente já tem mais de 2 décadas dessa lei que protege a mulher. Hoje, no centro do debate, está o feminicídio, que é a mulher morrer pelo gênero dela, pelo fato de ser mulher. Sim. E eu queria entender como que isso conversa, porque existe essa resistência de uma ala da sociedade de que não necessariamente deveríamos ter uma tipificação de crime para feminicídio, porque a mulher não morre por ser mulher. Mas me parece que não é esse o debate no dia a dia, diante do que vocês assistem, atendem e acompanham, né? Com certeza, ter um tipo penal dedicado ao feminicídio, eu acredito que realmente é algo necessário. Assim como da violência psicológica, quando você nomina algo, você chama a atenção da sociedade para aquilo. Porque, assim, o feminicídio passou, né, a figurar como um tipo penal autônomo até de forma recente, acredito que foi 2016, salvo engano. Antes, obviamente, matar uma mulher, óbvio que era crime, era o 121, né, homicídio qualificado ali, às vezes matar mulher no ambiente familiar, aquilo ali já era previsto como um homicídio qualificado. Por que separar? Por que pensar aquilo e colocar num tipo penal diferente? Para trazer realmente esse debate para a sociedade, chamar a atenção das pessoas para isso. Porque, de fato, quando morre uma mulher, hoje, é pelo fato efetivamente de ser mulher. Homem morre em acidente de carro, em crimes de trânsito, enfim. Não é porque é homem, normalmente, tá? Na verdade, se você chegar e falar assim, às vezes, quando a gente às vezes vai dar palestra em escolas, e a gente fica até meio assim, porque a gente chega e pergunta para as crianças, quando a gente fala que um homem morreu, o que vocês pensam? Morreu de quê? Ah, morreu numa briga com outro homem, morreu porque se acidentou de carro, enfim, esse tipo de morte. Morreu porque passou mal, teve um ataque cardíaco, morreu. E a mulher? Por que a mulher morre? Ah, o marido matou. Então, assim, é muito cultural isso e muito estruturante. Então, você ter um tipo penal dedicado a esse comportamento homicida contra as mulheres pelo fato dela ser mulher, é de uma importância tremenda. E como que é feito hoje esse acolhimento dessa mulher, né? O que hoje o poder público tem feito? Hoje existe um debate se, de repente, o Estado não tem chegado de maneira muito atrasada, porque quando você tipifica como feminicídio, eu estou provocando aqui, sim, tá, Ana? Sim. Você já está... O problema já aconteceu. Sim. A mulher já foi morta, né? Pois é o ápice, né, do nosso violentômetro aí, é o feminicídio. O que fazer antes de chegar nisso, né? Na verdade, primeiro é o papel educativo. Como você falou, na verdade, as construções de quando pequeno formam seu caráter e formam a sua noção quando você é adulto. Que nós, até quanto polícia mesmo, a gente está saindo desse papel apenas repressivo e fazendo ações preventivas, sabe? Muito bom. Educativas. Dentro dessas operações que eu mencionei até do Ministério da Justiça, que são operações nacionais do Ministério da Justiça, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, nós rodamos o estado todo fazendo essas ações preventivas, que são palestras em escolas, né? A gente vai até as escolas conversar com as crianças de uma forma lúdica, de uma forma, né, leve, mas realmente fazendo com que elas entendam que determinados comportamentos são criminosos e que aquilo ali não é normal. Que se ela vira o pai fazendo aquilo com a mãe, se ela vive naquele ambiente, aquilo ali não é normal e aquilo ali tem como ser mudado, sabe? Que aquilo ali tá errado, que aquilo ali não é legal.
Então, a gente tenta fazer esse papel preventivo, com as mulheres também, papel de conscientização, sempre falando, acho que o poder da mídia nisso, né, de falar, de chamar, da gente divulgar os canais de atendimento também, é uma forma muito importante, e as medidas protetivas de urgência, que eu acredito que seja um instrumento estatal de maior eficiência. Apesar de muito criticada, né, as pessoas às vezes falam, a medida protetiva não tem efetividade, porque é um papel que você vai lá. Mas tem sim. 87% das pessoas, das vítimas de feminicídio, não tinham medida protetiva. Então, assim, as estatísticas, os números mostram que é sim efetivo. Tem que registrar, é o caminho. E aí, a partir do momento que a mulher entra nesse ciclo de proteção, que é realmente denunciar, pedir a medida protetiva e ser inserida nesse acolhimento estatal, temos essa equipe psicossocial, né, estruturada dentro das delegacias, que dão esse apoio à família, indicando projetos sociais, efetivamente, porque às vezes a mulher não tem dinheiro para poder se manter. Eles constroem uma escola de profissões para que ela consiga se sustentar. Exatamente. E sair da relação. Tem vários projetos sociais que a gente vai direcionando essa mulher ao mercado de trabalho, a atendimento psicológico, para que ela realmente, não adianta você, assim, tirar... O que acontece? Às vezes a mulher ela quer sair daquele ciclo de violência, mas o cara, ele é provedor. Então, assim, como que ela vai sair? Ela fala, como que eu vou separar? Como que eu vou ficar sem ele? Ele paga... Eu não quero que ele vá preso, não. Eu só quero separar, às vezes elas falam. Mas eu não quero, não. Às vezes a mulher toda machucada. Não, pelo amor de Deus, não quero que ele vá preso, não. Porque como que ele vai pagar minha pensão? Então, assim... A gente precisa realmente reconstruir, eu acho que o machismo, que é algo muito estruturante dentro da sociedade, vem de pequeno, a gente vai aprendendo que aquilo ali é a forma correta, sendo que não é. Então a gente tem que desestruturar isso com educação, com esses projetos, né, de prevenção, de educação, de ensinar mesmo o que tem que ser feito ou deixar de ser feito, o que é um comportamento adequado para um homem, para uma mulher. Assim como o homem às vezes aprende a ser agressivo, a mulher aprende também a ser passiva demais. Às vezes no comportamento da mãe, que vai repetindo, acha que é o certo. Tem os casos religiosos também, que tipo, é pecado separar. Exatamente. Então eu tenho que aguentar, e aí tem uma autopunição, um masoquismo, né? De achar que ela tem que merecer aquilo. Sim. Não, eu tenho que passar por isso. Isso é o que Deus quer. E é um chavão. E aí tem, assim, uma falta de identidade emocional dessa mulher. Ela não tem identidade, ela sempre está ali como passiva. Um medo de abandono extremo, como se ela fosse se fragmentar. Exatamente. E aí ela não dá conta. Né? Então, às vezes, essas educações aí, essas que são políticas públicas, sim, que deveriam trabalhar a psique dessa mulher quando acontece, né? Dentro do meu consultório, eu penso assim, a gente vai fazer você ficar forte. É isso. Para depois você se separar. Porque se eu falar para ela assim, separa, agora ela não sustenta. Ela não tem capacidade mental para lidar com o vazio dela. Então, o que eu vejo que falta muito nas políticas públicas é a parte mental. Sim. Porque a parte de punição, a parte, né, essas coisas tem. Exatamente. Mas por que essas mulheres ainda ficam? Existe uma necessidade de construir uma identidade forte nesse ser humano. Sim. Exato. E ao mesmo tempo que essas redes vão se formando por parte do Estado, né? A lei do feminicídio, ela está sendo debatida porque hoje já existem grupos nas redes sociais de homens que são ensinados a descaracterizar a mulher, né? A subestimar a mulher. Nossa, eu vi uns vídeos agora, Red Pill, né? Que aí eles já caíram páginas. E aí você vai ver a página. Ai. O cara falando é de uma sutileza que você não imagina que o cara eu vi um escroto. Eu fico muito feliz porque é o tipo de perfil que o algoritmo não me manda. Sim. Então, quando eu fui ver os nomes das pessoas, eu não conhecia. Tinha um que eu conhecia por causa do que ele falava no início. Não vou reproduzir aqui porque a conta do cara até caiu. Sim.
E aí, o que acontece? Muito assim, sutil, você não percebe um discurso, uma fala mansa e tal, até conteúdos que viralizaram de homens ensinando a como golpear uma mulher se ela não aceitar o seu pedido de namoro. Aquele menino lá do surreal. Café com Pai, ele foi Era banido. Era É isso daí que eu surreal. não queria ter falado. Mas isso aqui mesmo. no YouTube ele pode. Olha aqui, eu vi dentro desses perfis aí do Red Pill, o cara dizendo assim que eles não devem beijar a mulher porque da saliva da mulher tem estrogênio, eles não querem ter estrogênio no corpo e que por isso dentro da comunidade eles se beijam. Eu quase falei assim, meu querido, tu é viado. Isso tem outro nome, o nome disso. É homossexual. Você acredita? É ser gay. Só se assume, tá tudo bem. E aí ele começou a falar assim, porque a mulher, ela tem hormônios, ela vai atrapalhar. Gente. E, tananá. E ele começou a denegrir bizarro. a mulher. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo. E aí, quando você vem com um projeto de lei, até ampliando um pouco, sobre a questão da misoginia, tem gente que não aceita, né? Que tá mó debate, as pessoas falando que não precisa, que não tem que ter. Mas, pô, olha isso na rede social. É uma forma de você enfrentar, na verdade. Eu, lá em casa, tudo Cara, eu falo, olha a pelo amor- misoginia. Exatamente. Já tá doidinho. Já. Chega a Aí palavra, ficou assim, ó. Aprendeu a palavra outra, agora já tá aqui, ó. Exatamente. Ele foi comprar um churrasquinho. Aí eu falei, comprar um churrasquinho pra gente jantar. Aí daqui a pouco ele chega, Daisy, tava tendo uma discussão lá no churrasquinho. Eu falei, os caras falaram assim, agora eu não posso chamar a mulher de bonita. Agora eu não posso não sei o quê. Porque agora eu não posso bater no filho. Porque eu não posso nada. Gente, a gente vai fazer o quê? Aí eu falei desse jeito, e ele, tudo é misoginia. Agora a gente vai ter que ficar quietinho, igual um robô. O problema é que aí vai pra esse senso comum e pro geralzão aí. de falar assim, tudo é misoginia. Não, gente, Não tem que ter um equilíbrio. E por que tá tendo isso? Por que a gente tá trazendo isso pra debate? Porque é algo que a gente vê na sociedade acontecendo dia após dia, com as mulheres especialmente, e é tão surreal, realmente não deveria precisar de ter essa lei, porque é algo tão horrível, né, que é pregado e que a gente tenta combater com isso e com outras demandas e outras medidas, que de fato não era para existir mesmo não, porque é algo tão bizarro e tão surreal que soa até um paradoxo, assim. Eu, sinceramente, fico olhando e falo, gente, não é possível que em pleno século XXI tem perfis dedicados a espalhar ódio contra a mulher e querer se colocar como se fossem vítimas das mulheres. Não dá para entender. E não como que esses conteúdos ainda são permitidos serem circulados, né? Aí temos um debate sobre regulamentação da mídia, mas não é esse o tema de hoje. Daisy, pra gente já caminhando pro fim do nosso bate-papo, eu queria você falou rapidamente, pincelou, mas eu queria que você se aprofundasse sobre como que é feito muitas vezes esse acolhimento no setting dessa mulher, né? Ela chega e muitas vezes, como é que é esse trabalho com ela? Quais que são os resultados muitas vezes? Porque de fato é isso, né? Eu acho que a mulher muitas vezes volta, eu entendo, né, que tem a ver com a questão da mente mesmo. Como é que a mulher, que ela passou uma vida com uma referência e tal, ela volta. E aí, às vezes, é até motivo de piada. As pessoas fazem piada com isso. Mas depois tá voltando. Mas a gente que é da área da mente, a gente sabe, cara, como que a repetição é um trem assim, muito forte. E talvez o seu caso não seja voltar para uma violência física, mas tem outros tipos de repetição que a gente traz e faz e vive e que a gente não se percebe muitas vezes. E aí o caso das mulheres, muitas vezes, infelizmente, é a questão da violência. Então, como é que é esse acolhimento no setting? Bom, o primeiro passo a gente acolhe, né? Acolhe mostrando para ela que é possível. Você dá a luz no fim do túnel para ela, porque de fato ela acha que não tem como sair. E em segundo, a gente trabalha, e eu trabalho muito autoconsciência, que é a capacidade de você aumentar conexões neurais no pré-frontal. Pré-frontal está relacionado a raciocínio, lógica e razão. Quando você usa o sistema límbico baseado só na emoção, nas interpretações afetivas, ela vai repetir. Então, eu busco muito autoconsciência para que ela enxergue as coisas como elas são, para que ela não faça interpretações afetivas baseadas no inconsciente e nos seus medos. Então, esse enxergar, ela vai tomando
força e resgata a autoestima. E aí a gente tem um caso agora, que foi até um caso de estudo lá dentro da Eixo Mental, sentamos nós 3 lá e conversamos, não, pode indicar de que ele tem que sair, pode pedir para que ela faça denúncia. Então nós demos o apoio, conversamos com a rede de apoio dela, e aí ela conseguiu denunciar esse homem que já estava fazendo de tudo para vender a casa e deixar ela do lado de fora sem nada. Se a gente não tivesse intervido antes, quase que ela fica sem Olha casa. isso. E ele não trabalha, minha amiga. Ele conseguiu fazer essa manipulação inteira e quem coloca dinheiro dentro de casa é ela. E então, assim, a gente trabalha em todas as instâncias. O emocional é o primeiro. A gente devolve identidade, a gente devolve autoestima, a gente valida, a gente faz aquele caminho que ela não teve lá atrás. Validação, reconhecimento, acolhimento, aceitação e pertencimento. E ajuda ela a entender a rede de apoio, porque às vezes ela acha que ela não tem, mas às vezes ela tem. Às vezes ela se sente sozinha, mas é um sentimento. Sim. Ela, às vezes, ela não tá sozinha, ela tem rede de apoio, ela tem vergonha. É diferente. Para a gente finalizar, Ana, eu queria que você deixasse aqui uma palavra, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, e também como que a gente faz para denunciar, né? Se alguém se identificou, percebeu que está sendo vítima de violência, mesmo que ali no início, psicológica, ou patrimonial, ou física. Eu queria que você dissesse como que a gente faz, os canais que a gente pode procurar ajuda, e ao mesmo tempo que você deixasse, né, uma palavra aí para o pessoal que está do outro lado nos acompanhando. Então, essa temática realmente foi muito importante a gente trazer esses sinais, né, trocar essa ideia, porque quem está assistindo pode ver que, de repente, tem uma coisa ou outra que está acontecendo na sua vida que, de fato, você se encaixa, né, nessa situação de violência. E, assim, a dica e a orientação ao menor sinal de posse, ao menor sinal de controle, por mais que você acredite que goste da pessoa, separa, termina, vai viver sua vida, porque quanto mais você insistir naquilo, pior vai ficando, né? Os homens, às vezes, usam a forma sutil de controle, de falso pseudo-cuidado, como a gente falou aqui, tá cuidando e tal. Mas, cara, e eles chegam a falar assim, nossa, não, eu faço isso porque eu amo. Eu proibi ela de fazer aquilo porque eu tô protegendo. Eu fiz isso e aquilo porque eu gosto. E tem gente, autores de feminicídio, que falam, não, eu matei porque eu amo. Gente, quem ama não mata. Quem ama não agride. Quem ama não desdenha. Quem ama não humilha, né? Então, assim, esse discurso de amor camuflado, na verdade, de controle, é algo que a gente tem que ficar atento e sair no primeiro sinal de que aquilo ali está acontecendo na nossa vida. Por mais difícil que seja, não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível, né? Canais de atendimento. Temos 181, que é o Disque Denúncia. Às vezes a pessoa tem vergonha, tem medo, mas um amigo, né, as pessoas da convivência ali que sabem que aquela mulher está sendo vítima, ela pode denunciar anonimamente. 181 é um canal 100% de sigilo. Quem entrar em contato não precisa ser identificado. Às vezes, se você quiser falar seu nome, a pessoa não pega. Então, realmente é sigilo absoluto. É uma forma da gente também tentar ajudar o outro, né? Porque às vezes a mulher está tão presa naquilo ali que ela tem medo de falar. Então, o 181 é esse canal. E o 180 é um canal que você liga, às vezes, para tirar dúvida, para perguntar, para saber se aquilo ali, o que você está vivendo realmente é uma forma de violência, se é crime, se não é. Também é um canal de grande esclarecimento, né? As delegacias das mulheres estão aí também, especializadas para esse atendimento. Então, lá, às vezes, não quer registrar uma ocorrência, mas também você vai ter um acesso a um atendimento psicológico, um atendimento psicossocial, para você se estruturar e aí sim, de repente, posteriormente fazer um requerimento de medida protetiva, dependendo da situação. E o 190, que é o canal de denúncias imediatas, né? Você está sendo vítima de uma violência,
é ligar no 190 e pedir o apoio da Polícia Militar, que vai encaminhar para a Polícia Civil. Agora só surgiu uma dúvida enquanto você estava falando. É a mulher que é vítima de violência psicológica, que quer fazer a denúncia, ela precisa fazer algum tipo de registro dessa violência? Tipo, se ela precisa gravar, ela precisa ter foto, ela precisa ter fala, para poder apresentar? Como é que funciona? Na verdade, não precisa dessa comprovação material. Esse tipo de crime é um crime que acontece às escondidas e que nem sempre vai ter testemunha ocular daquilo ali, nem dados concretos, né? Tão só a palavra dela, pelo menos de uma forma inicial, vai ser suficiente para protegê-la, para afastar o agressor, né? Para ser concedida a medida protetiva. Óbvio, a pessoa que está sendo acusada tem todo o direito de defesa também, de tentar desconstruir aquilo dentro de uma defesa, né? Que ele também tem o direito de defesa dele, no decorrer do processo. Mas uma análise inicial, tão só a declaração da vítima, consubstanciada às vezes até na situação que ela se encontra ali, já é suficiente para a gente fazer o requerimento e a justiça conceder a medida protetiva. Entendido, Ana. Tá? Daisy. Minha amiga. É com você agora, minha amiga. Bom, a primeira mensagem, se você precisa se diminuir para amar o outro, para ficar na relação, isso não é autoamor. Não é amor em espécie nenhuma. Isso é falta de valor existencial. E se você se percebe que você precisa do outro para se sentir inteiro, você tem um problema, você precisa buscar ajuda. Então, amar, se diminuir para sentir o amor do outro, não é amor. Amor é igualitário, são trocas. Eu preciso estar na mesma frequência, no mesmo nível de compreensão, para que isso vire uma relação. Quando uma relação, um está em cima e o outro embaixo, o nome disso é outra coisa. O que falar, não é mesmo? O que falar, não é mesmo? Doutora Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por tirar as nossas dúvidas, por nos orientar. Esse tema, eu fico, assim, não é nas circunstâncias que queríamos, mas como jornalista, né, como alguém que tem um papel social, um estudante de psicanálise agora, é um compromisso. Eu acho que é importante. Eu tenho convicção de que a gente cumpriu um papel aqui, Daisy, inestimável. Assim, a gente já apresentou, acho que 12 episódios, 13 a 14 episódios, perdi a conta. Mas esse daqui é um dos episódios, acho que a gente já fez logo no início. Políticas públicas, né? Sim. A gente já fez um episódio logo no início, que é assim que acaba, com referência ao filme. É assim que acaba, que ela fica extremamente confusa e o bicho é bonitão, né? Puta merda. Mas a gente retomou, porque esse assunto volta mais uma vez com força. Daisy, obrigado aí por estar junto nessa loucura que é a vida e também comprar esses temas que são muito sensíveis também, né? Por você topar, estar com a gente nessa aventura, e agradecer também a você que nos acompanha, né, nesse episódio aqui no Fora do Eixo. Hoje a gente entendeu mais um pouco que a violência ela não começa com um golpe físico, mas quando o outro deixa de ser o sujeito e passa a ser um objeto para satisfazer um vazio que não pode ser preenchido. Se você sentiu que está nos ouvindo e de alguma forma se sentiu desconfortável, hoje acolha esse sentimento. O desconforto é o sinal de que algo saiu do eixo para que uma nova ordem possa ser construída. Então lembre-se que o amor que aprisiona, que controla ou que silencia pode ter muitos nomes, mas nenhum deles é amor. Eu desejo que você construa boas relações, mais que isso, que você construa relações saudáveis, porque relações saudáveis geram melhores resultados. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!